Oi pessoal, eu sou a Karina, eu faço dupla com a Roberta e o nosso trabalho é sobre controle de qualidade de matérias-primas vegetais. A gente já viu, o controle de qualidade é o conjunto de operações como programação, coordenação e execução, com o objetivo de verificar a conformidade das matérias-primas, materiais de embalagem e do produto acabado. Algumas definições. Plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar ou curar enfermidades e têm tradição de uso como remédio em uma população ou uma comunidade. Essa planta medicinal, então, quando a gente industrializar ela para se obter um medicamento, eu vou ter como resultado o fitoterápico. Esse processo de industrialização evita com que se tenha contaminações por micro-organismos, agrotóxicos e substâncias estranhas, além de padronizar a quantidade e a forma certa que deve ser usado dessa planta. Os fitoterápicos industrializados, para eles serem comercializados, eles primeiro têm que ser registrados pela Anvisa. Não importa qual tipo de fitoterápico, se é um chá, se é um sachê, um óleo, medicamento, ele tem que ser registrado primeiro. E uma curiosidade que em 2008 houveram 512 medicamentos fitoterápicos registrados no Brasil. Algumas definições. Droga vegetal. Planta medicinal ou suas partes que contêm as substâncias ou classes de substâncias responsáveis pela ação terapêutica após processos de coleta, estabilização e ou secagem, podendo então ser usado a planta íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. A matéria-prima então vegetal é a planta medicinal fresca ou droga vegetal ou o derivado da droga vegetal. E o derivado da droga vegetal é o produto de extração da droga vegetal, que seria o extrato, a tintura, o óleo, a cera, entre outros. Algumas portarias e resoluções, né, da qual a gente vai se basear, então, esse controle de qualidade. A portaria número 22 de 1967, ela define aspectos de registro de fitoterápicos, tais como identificação das espécies vegetais utilizadas, padrão de qualidade, provas de eficácia e segurança, além de fazer uma indução no ato de concessão da licença da apresentação de um relatório em que contassem informações detalhadas sobre esse produto. Mas esquecendo que nessa época a gente não tinha Anvisa para fiscalização, né? Então a gente tinha o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e da Farmácia. E na portaria número 6 de 95, definiu-se que fitoterápicos estabeleceu prazos para a realização dos estudos de eficácia e toxicidade para novos produtos e para aqueles que já estavam no mercado, pois nessa época, no Brasil, quem produzia os fitoterápicos eram algumas centenas de pequenas e médias indústrias que vendiam de qualquer maneira, né, sem segurança, sem eficácia. Então, eles fizeram essa portaria. Algumas resoluções. RDC número 17 de 2000, ela regulamenta que a matéria-prima para a produção de fitoterápicos deve ser isenta de contaminantes microbianos e biológicos, metais pesados e agrotóxicos. A RDC número 48 de 2004, lista de referências bibliográficas para avaliação de segurança e eficácia dos fitoterápicos, além de definir categorias de medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico e estabelecer requisitos mínimos para registro e renovação de registro de medicamento fitoterápico, tudo esse está se baseando na farmacopeia brasileira. E a resolução número 17 de 2010, artigo 1, que estabelece
o requisito mínimo, né, os requisitos mínimos a serem seguidos na fabricação de medicamentos para padronizar a verificação do cumprimento de boas práticas de fabricação de medicamentos de uso humano durante as especificações sanitárias. Ou seja, a nossa RDC, né, que a gente tem que obedecer para qualquer tipo de produção que tu for ter, tanto industrial como em farmácia de manipulação. A resolução, que é a número 10 de 2010, dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Anvisa e dá outras providências. Essa resolução, então, ela vai especificar bem quais tipos de controles de qualidade se deve fazer na matéria-prima, no medicamento em si, na embalagem, para poder se liberar desse produto para comercialização. E aqui eu botei um link da RDC para vocês verem direitinho. São dos fitoterápicos. Então, quais formas elas podem ser usadas a matéria-prima, né? O pó é o pó obtido através da moagem da planta seca inteira ou das suas partes. Exemplo, a centelha asiática pó e a cáscara sagrada pó. O extrato seco, neste processo, são deixados de lado substâncias inativas. Apresenta maior concentração do princípio padronizado. Ou seja, ele é a parte que faz mais efeito da planta, né? No ginkgo biloba, no extrato seco, ele vai ter 25% de flavonoides. E o ativo isolado do fitoterápico apresenta a classe do ativo responsável pelo efeito farmacológico. Exemplo é o epigalogalato de catequina, que é extraído do chá verde. E agora, né, os testes mais específicos que são usados para matéria-prima vegetal. Características organolépticas, que seria o odor, a cor, textura, tamanho da superfície, sabor, quando exigido pela monografia. Um exemplo que a gente usou foi a estévia, que a folha da estévia é Steviae folium. Ela é usada como adoçante. A droga vegetal consiste de folhas secas de estévia Reubaudiana bertoni, contendo no mínimo 12% de carboidratos totais e 4% de esteviosídeo. Bom, dando continuidade então, meu nome é Roberta. Agora falarei um pouco mais sobre as principais análises realizadas para matéria-prima de origem vegetal. Começamos então também pela determinação de umidade e substâncias voláteis. Teor de água, método Carl-Fischer, né, que seria encontrado 13% máximo de água. Esse teste se refere a um procedimento mais específico para a determinação de água e muitas substâncias, na qual a água é medida por titulação. No caso, para ocorrer essa titulação, para ocorrer esse procedimento, preciso também reagentes, né, como iodo, dióxido de enxofre, piridina e metanol. Na presença, né, desses reagentes, daí eu consigo também ver o ponto final, que pode ser visto a olho nu. Tá? A perda por dessecação é um método gravimétrico. Os resultados são obtidos através do peso de uma substância da amostra, né? E depois, material estranho é qualquer parte da planta que não esteja compreendida na descrição da droga vegetal ou na monografia. O teor de cinzas também é considerado um teste gravimétrico, né? É a matéria inorgânica que sobra depois da queima. Resultado é o cálculo de porcentagem de cinza em relação à droga seca, tá? No caso, aqui também ele seria um teste gravimétrico, mas é bem interessante, porque ele é considerado também como uma análise de ensaio limites, né? Essa contaminação microbiológica também. Aqui também está me dando dados da farmacopeia que se refere, né, à quantidade máxima de contaminação microbiológica da estévia. A gente está falando da folha da estévia. É somente um exemplo de como que está escrito na miografia de referência, né, gente? Não vou ficar lendo para vocês todos os itens, mas só para vocês terem uma ideia.
a quantidade de bactéria que pode, fungo, Escherichia coli, enfim, né? Tanto para preparados por infusão e decocção, tanto para preparados por maceração. Tá, os procedimentos ali, todos esses procedimentos estão na Farmacopeia Brasileira, volume 1, que é o método, e no volume 2 é onde eu vou aplicar isso na substância. Análise macroscópica, analisar a superfície para observar fratura, tocar para sentir se é lisa, rugosa, fibrosa, obter informação quanto à fragilidade da droga vegetal e, se necessário, usar microscópio com lente de 5 ou 10 vezes de aumento. Nesse caso, até uma lupa poderia ser usado, né? Aí tem análise microscópica, que ela visa constatar determinados tipos celulares e tecidos, características daquela espécie. Primeiramente, o material é hidratado para logo se observar os órgãos vegetais, e corte histológico para análise de folhas, caules, estômatos, enfim. Esse slide é somente um exemplo, como está na farmacopeia, né? Que nem ali, ó, a letra A é a folha, modo geral, para se conhecer. A letra B, no caso, ela se refere à nervação foliar. A letra C se refere à epiderme. E assim vai. Daí tu consegue ver o floema, o xilema, o parênquima, enfim. É bem análise microscópica mesmo, né? Bem legal esse slide aí, para quem fez farmacobotânica, é muito legal. Os óleos essenciais são caracterizados por seu odor característico e por serem voláteis à temperatura ambiente. Quimicamente são uma mistura de monoterpenos, sesquiterpenos, hidrocarbonetos aromáticos e seus derivados, né? Os óleos essenciais são o princípio do sabor e do odor da planta, né? São extraídos por destilação. Exemplo é o perfume, né, e tal. A densidade também são testes importantes, né, em tinturas, extratos vegetais, expresso com relação entre, né, a formulazinha entre massa para extratos moles ou massa-volume para extratos líquidos. Agora, técnicas muito importantes também são as cromatográficas, né? No resumo, a cromatografia é um método físico-químico de separação, identificação e quantificação de componentes de uma mistura, na qual diferentes propriedades permitem a separação em diferentes velocidades. Então, existem vários tipos de cromatografia, tá? Cromatografia camada delgada, né? Droga vegetal, derivado de produtos acabados. O que significa? É a separação de uma mistura sólido-líquido, onde a fase móvel é líquida. E ela está sobre uma camada delgada, né? Retida em uma superfície plana, que é a fase estacionária, que é a fase sólida. Já a cromatografia de coluna, ela faz com que um grande volume da amostra da mistura se desloque através de uma coluna cromatográfica. O componente da mistura retido mais fracamente, né, por causa da polaridade, emerge primeiro na coluna. Tá? E na cromatografia a gás, ela é dividida em duas classes, né, dependendo da natureza física, né, da fase estacionária, porque, gente, a fase móvel é sempre um gás. Então, a primeira classe desse tipo de cromatografia é o gás sólido. Então, gás é móvel, sólido, né? Estacionário. E a segunda classe é o gás líquido, gás móvel, líquido, estacionário, tá? Então, essas mais ou menos são um resumo, né? Existem muitas mais técnicas cromatográficas, a gente está dando só uma pincelada, mas para você entender, assim, que são mais usados também para produtos de origem vegetal. Aqui são só uns slides de como está na nossa biografia. Bem interessante, tem ali como é que é feita a fase estacionária com sílica, a fase móvel, solução de amostra, a de referência e os resultados obtidos. Aqui também seria, né, de placa, ó, a solução de referência, a solução de amostra. Daí ela tem que bater, né? Se tu tá fazendo testes de uma folha, então tu vai pegar uma referência e tem que dar igual os resultados. Aí depois outro teste que é muito importante é a espectrofometria, detecção de um conjunto de componentes que absorvem no comprimento de onda em que o extrato apresenta o máximo de absorção, tá? Isso aí, o que é? Esse teste, ele fornece registros fotográficos de seus espectros de emissão. Vou dar um exemplo rapidinho. No caso, se uma substância é incolor, tá? Ela deve ser analisada. Ela vai ter que ser convertida em um derivado de cor para a intensidade da cor, né? Poder ser medida em um espectrômetro e comparada com aquela desenvolvida por uma quantidade conhecida de um grau, né,
que já exista de referência da mesma substância. Tá? Então, aqui também é um outro exemplo de como é que vai ser feita essa espectrofometria de absorção do visível, né? E tem ali o passo a passo, como é que faz para solução, né? Preparo. Mesma coisa, preciso de solução de amostra, preciso do branco, preciso de referência, os procedimentos, tem o cálculo ali que é aplicado para te poder saber o resultado, né? E é isso aí, gente. Espero que todos tenham entendido, mais ou menos. Somente uma pincelada aí, que é meio que o básico, que a gente tem que saber um pouco. O resto tá tudo nas monografias, muito tranquilo de se entender, não é nada um bicho cabeludo aí, né? Bicho de 7 cabeças, bem legal. Gostamos, eu e a Karina gostamos muito de ter feito esse trabalho. Fiquem com Deus e se cuidem, tá? E no final dos agora vai ter que precisam ser respondidas. Um grande abraço, boa sorte a todos.